Amém, queridos. Muito bom estar contigo nesta noite, poder levar a você algumas verdades que o Senhor tem nos dado, não apenas como igreja de Jucas, mas como verdade igreja em tantos outros lugares. Todos aqueles que você viu neste vídeo são pastores de outras verdades, no Paraná, em Santa Catarina, em tantas outras cidades, onde o Senhor tem derramado não apenas a presença dele aqui, mas em outros lugares também. Nós estamos passando por uma série nacional que a gente fala de todas as nossas igrejas que diz até que todos ouçam. O que significa isso? Até que todos ouçam a verdade de Deus, o Evangelho, o amor de Jesus. O que seria o amor? Quando você vai olhar para a Bíblia, nós temos alguns versículos onde Deus fala do seu amor, né? Você vai ver lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Entregando seu Filho. Você vai ver lá em 1 Coríntios 13, onde Paulo ele vai dar a definição de amor, né? O amor é paciente, tantas outras coisas. E nós temos buscado, queridos, não amar apenas a nós, não apenas a Deus, mas a outras pessoas. Como? Até que todos ouçam a verdade de Deus. E no último domingo foi falado sobre a missão nasce da compaixão de Deus. Deus, Criador das pessoas, chama pessoas comuns e usa aquilo que elas têm nas mãos. Essa seria a segunda palavra da série. A primeira palavra seria: Jesus nos chamou para sermos pescadores de pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus vai chamar Pedro, você vai ver lá no livro de Mateus também, Jesus chega ali no mar, se não me engano da Galileia, chega para Pedro e acontece um monte de coisa ali, né? Pedro é pescador, é um pescador experiente, e ele passa uma noite inteira num momento frustrado, e Jesus chama ele, enfim, eu vou resumir para você. Jesus chama ele, fala assim: Pedro, você não será mais pescador de peixes, mas pescador de pessoas. Jesus começa a comissionar ele, a chamar ele para algo maior. É claro que você ser um pescador de peixe, ou você na sua vida pessoal, na sua vida prática, o seu trabalho, o seu estudo, tudo aquilo que você tem feito, Jesus não rebaixa isso. Em nenhum momento ele fala que aquilo é uma coisa ruim. A Bíblia fala: todo trabalhador é digno do seu salário. Mas o Senhor ele fala que há algo maior. Ele não coloca aquilo lá embaixo, mas ele diz que há algo maior. Algo que muitas pessoas ainda não entenderam, porque não conheceram a verdade. E é por isso que eu estou aqui contigo. E em tantos outros lugares tem pessoas falando até que todos ouçam a verdade de Deus. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, você vai ver lá em Apocalipse, tem uma palavra que a gente chama, que os estudiosos falam, que é escatologia, finais do fim. Em muitos dos finais você vai ver ali guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas. E a Bíblia fala que toda palavra será pregada por todo o mundo. Então que nós possamos, neste primeiro começo dessa palavra, entender esta verdade, até que todos ouçam. Não apenas uma palavra bonita, não apenas histórias legais, histórias que deram certo, mas o amor de Jesus. Né? Eu sempre tento tomar cuidado para não passar muita informação para que não haja confusão. Mas enquanto eu falo, eu vou lembrando de alguns textos. Você vai ver lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vai dizer que tem 3 características: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. A Bíblia ela foi escrita por causa do amor. O amor de Deus, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a ver as verdades de Deus e que Ele nos liberta, que Ele nos dá um caminho, que não é só sobre nós, mas é sobre levar essa palavra, esse amor aonde nós vamos começar a ser transformados. E neste domingo o tema que eu tenho para você é a mesa dos pecadores. Talvez quando você ouve uma frase como essa, um tema como este, talvez haja muitos pensamentos, para muitos lugares que nós podemos estender essa conversa, essa palavra, essa dinâmica. Mas o que eu gostaria de introduzir para você é que o Senhor, quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, a gente vê que Jesus não ia atrás daqueles que já sabiam, ele não ia atrás dos curados, ele ia atrás daquelas pessoas que precisavam. Ele ia atrás dos doentes. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus é chamado de o homem dos pecadores, o homem que é aquele cara que ele corre contra a corrente para estar com aqueles que precisam. Jesus vai falar, eu vou parafrasear para você: aqueles que não estão doentes não precisam, mas aqueles que estão, é por esses que eu estou aqui. Estou parafraseando para você essa frase, mas é basicamente isso. Jesus ele não veio para essa terra, queridos,
apenas para nos dar uma boa vida, mas é uma vida com Deus. É para eu e você recebermos do Senhor e levarmos aonde nós formos. E na mesa dos pecadores, nós podemos ver tantas coisas. Nós podemos ver, por exemplo, quando você vai olhar para Jesus na última ceia, né? Nós temos artes no mundo inteiro. Se não me engano é Da Vinci que fez aquela arte da mesa com os discípulos, Jesus com os discípulos. E você vai ver que até na mesa de Jesus, lá na última ceia, ele vai ver que ele está sentando com pecadores. Pessoas imperfeitas, pessoas que têm problemas, pessoas que precisam aprender a cada dia. E você vai ver que naquela mesa tem pessoas impulsivas, pessoas meio duvidosas e até o próprio traidor, né? Então, o que eu gostaria de começar essa palavra é fazer você refletir. Quem tem sentado na sua mesa? Quem tem feito você ir até a mesa dessa pessoa para ganhar ela para Jesus? Para que ela ouça a verdade de Deus. Porque a verdade não é nossa. Ela antecede muito, muito mais eu e você. Antes de nascermos, Jesus já era vivo. Antes de sermos quem somos, Deus já existia. Deus é eterno, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a partir do momento que eu e você entendemos isso, nós começamos a compreender que tudo aquilo que nós temos não é nosso. Tudo aquilo que nós temos tem um propósito maior. Tudo aquilo que eu e você somos, o caráter que o Senhor colocou sobre mim e a sua vida, é para que nós possamos ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-nos a guardar. E tantas outras coisas. Mas eu gostaria de discorrer contigo o tema da mesa. Na mesa, famílias são formadas. Na mesa, alianças são feitas. Na mesa, inimigos fazem as pazes. Na mesa, filhos aprendem valores. Na mesa, histórias são contadas. Na mesa, corações se abrem. Não é à toa que durante todo o evangelho de Jesus, em vários momentos, a Bíblia fala que Jesus ia à mesa com as pessoas. E nós podemos, em muitos momentos, buscar a mesa, buscar relacionamento, e isso é muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, o que nós devemos fazer lendo ela é buscar direção, é buscar entendimento, é revelação, principalmente sobre a base do amor e da humildade. Deus fala que Ele esconde a revelação, o entendimento daqueles que são orgulhosos e revela aos humildes. Então não é apenas sobre estudar, sobre buscar o conhecimento, mas é sobre buscar a revelação. E sem humildade nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não recebemos essa revelação de Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso vai começar a abrir um pensamento, uma identidade, um coração diferente na minha e na sua vida, porque isso tudo vai ser refletido na mesa. Jesus, eu não preciso dizer para você quem Jesus era. Jesus é o Filho de Deus, Ele está dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele veio com um propósito, para revelar do seu amor, para revelar que eu e você precisamos nos arrepender, e para revelar que nós precisamos buscar. E uma das formas de buscar a Deus também é amando ao próximo, e como nós amamos ao próximo, também nós levamos essa palavra, até que todos ouçam a verdade de Cristo. E na mesa é muito importante, né? Durante a minha vida, eu percebo o quanto a mesa realmente ela abre uma linha de raciocínio, ela abre clareza, ela nos aproxima das pessoas. E nós temos uma oportunidade muito clara na nossa igreja, como por exemplo o Hub. O Hub, o que seria o Hub, né? Traduzindo a palavra Hub, eu não sei se você conhece o Hub de internet, ele serve para conexão. Esse é o intuito dessa palavra Hub, conectar as pessoas. Para quê? Porque muitas vezes eu e você, nós podemos não conhecer muitas pessoas aqui na igreja. Talvez você não consiga conversar sobre Jesus com o seu pastor por muito tempo, porque há outras pessoas. Mas no Hub você pode compartilhar o que o Senhor tem feito. Você pode compartilhar as suas dificuldades. Você pode compartilhar tudo aquilo que você busca para o seu futuro no Hub, na mesa. E é isso que Jesus fazia. Você percebe que quando você vai ler a Bíblia, Jesus, ele não chamava as pessoas simplesmente, venham até minha mesa, mas Jesus ia até a mesa das pessoas. É por quê? Porque é na mesa onde há revelação. A gente vai discorrer um pouco esse texto depois, você vai ver lá em Lucas 24, a história de Emaús. Né, aqueles discípulos que estavam com ele, aqueles dois não reconheceram quem Jesus é após a ressurreição, após ele nascer da cruz, sofrer, morrer, ressurgir.
E é na mesa onde o partir do pão acontece, os olhos deles se abrem, eles reconhecem quem Jesus é. A questão é, muitos momentos, nós entenderemos mais de Deus. Nós entenderemos mais das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor do coração. Porque é na mesa, em muitos momentos, onde o Senhor vai entregar do seu coração a mim e a você. Eu lembro, há um tempo atrás, esse ano eu estava em Curitiba, na casa de uns primos, com os meus pais. E um primo em específico, ele é pastor, ele estava falando sobre isso. No partir do pão, eles estão lá, e o coração daqueles discípulos, você vai ler o texto, você vai perceber que havia algo dentro do coração deles que, como se deixasse eles intrigados com aquela situação de Jesus ter morrido. Quer dizer que na mesa houve também uma libertação do coração. Na mesa, o coração daqueles discípulos saiu de um lugar de tristeza e entrou num lugar de alegria. Porque a partir do momento que eu e você, nós buscamos a Deus, também na mesa com outros, é que o coração de Deus é revelado. E o coração de Deus foi revelado através dos olhos daqueles discípulos. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você, não apenas como igreja, buscarmos a Deus, que é o principal, mas também buscarmos trazer outras pessoas para que elas possam conhecer a Deus. O grande mandamento da Bíblia é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo é amarás ao próximo. Mas um grande mandamento também é vá e faça discípulos. E eu poderia dizer algumas situações para você que pessoas conheceram a Deus por causa do meu sim, de pessoas que não quiseram conhecer a Deus por causa da minha vida também. Mas isso é evangelho. Jesus não convence a todos, quem convence é o Espírito. Jesus ia, colocava semente em cada lugar. E é sobre isso, aonde nós vamos, falando no contexto de mesa, nós vamos num lugar, numa casa, e nós colocamos a boa semente de Deus. É a mesa de Deus. Deus, Ele colocou algo sobre a vida de cada um aqui. O amor, a palavra, a bondade, a fidelidade, o coração dEle. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. E tudo que Ele fez foi por amor a mim e a você. E isso não cabe apenas a nós guardar para mim e para você, mas é para levar. Um exemplo, onde eu trabalho, onde eu estudo, eu sempre tento buscar levar a palavra, não apenas com o meu tipo de falar, mas com o meu tipo de viver. Nos dias de hoje, também isso aí em toda a história, jovens, e muitas vezes se perdem no mundo, escolhem não buscar a Deus, não ir à igreja, não estar em hubs, na mesa. Pessoas assim se perdem, infelizmente muitos só aprendem lá na frente, depois de quebrar a cara. A questão é, se eu e você hoje começar a buscar intimidade com o Senhor, começar a levar a palavra do Senhor, talvez eu e você em muitas situações não vamos quebrar a cara, porque hoje em um coração de humildade, nós buscamos as verdades de Deus. E um tema que queima muito no meu coração é relacionamento com Deus. Eu poderia fazer uma palavra aqui com você, sem nem precisar fazer uma palavra, porque é algo que o Senhor queima no meu coração. A gente poderia falar de tanta coisa aqui, mas eu não quero me estender contigo. Mas as verdades de Deus, através dessa palavra aqui, gente, vai te libertar. Poderia te contar alguns testemunhos, como eu falo toda vez, daquilo que o Senhor tem feito, principalmente um que Ele fez ontem, que para muitos é realmente um milagre. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que aquilo não é apenas um propósito que Deus tem para você, mas é tudo aquilo que o Senhor já tem feito por causa do seu sim. É por causa de você, em muitos momentos, escolher não andar com pessoas que vão te afastar de Deus, é escolher buscar a palavra, é escolher buscar oração, jejum e tantas outras coisas. Isso entra dentro do relacionamento, da obediência, da intimidade. Mas voltando ao contexto de na mesa com o Senhor, o primeiro ponto que eu gostaria de discorrer com você é: Jesus ia onde ninguém ia. Quando a gente olha para o contexto da Bíblia, você vai ver que naquele contexto do Oriente Médio, tudo era muito mais rigoroso do que é para mim e para você hoje. Quando Jesus vai atrás daquelas pessoas simples, daqueles que muitos não eram judeus, isso mostrava para os estudiosos, isso mostrava para aqueles que eram pessoas muito rigorosas, que Jesus não era aquele que veio para agradar pessoas, mas Ele era aquele que veio com um propósito. Só que a questão é, aquelas pessoas não reconheciam quem Jesus era.
Se Jesus falasse, eu sou o Filho de Deus para eles, como ele fala em capítulos depois, eles se escandalizavam. Durante todo o ministério de Jesus, várias pessoas buscavam uma situação para prender e matar Jesus. E Jesus, em tantos momentos, queridos, ele se rebaixa, ele lava os pés dos discípulos, ele vai à mesa com traidores, com pessoas imperfeitas. Então, se nós formos colocar no papel os erros das pessoas, nós não vamos em lugar nenhum, e nem nós mesmos podemos ir a lugar nenhum. É por isso que o ministério de Jesus, ele é tão perfeito, porque ele não ia atrás de pessoas perfeitas, mas ele ia atrás de pessoas que ele via um propósito, algo maior. Quando a gente olha para Pedro, a gente vai ver talvez uma pessoa muito escandalosa, uma pessoa muito irritada, que não consegue controlar direito os seus pensamentos, mas Jesus vê alguém que lá na frente vai ser usado para converter 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. Eu não sei se você conhece essa história de Pedro, você vai ver ali para a Bíblia, onde quando Jesus está perto de ser traído por Judas e para a crucificação, Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar, né? Eu digo trair no sentido de negar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, né, com a sua vontade, fala, não, Senhor, nem, que seja necessário que eu morra, eu não vou te negar 3 vezes. O que acontece, gente? Depois de Pedro negar 3 vezes, Jesus fala que o galo iria cantar, o galo canta. E num livro da Bíblia em específico vai dizer que Pedro olha para Jesus. E você pensa assim, pensa você, acabou de negar 3 vezes Jesus, o galo canta. Pedro olha para Jesus. E ali a Bíblia vai falar que Pedro, ele sofre, ele chora e ele fica muito amargurado, muito descontente com a sua atitude de negar ao Senhor 3 vezes. Quando você vai ver na crucificação, você percebe que a Bíblia não cita que Pedro estava lá. Esses dias eu ouvi um pastor falando e realmente é algo legal de você pensar. Pedro, ele estava sofrendo com a atitude dele, talvez você tenha se encontrado nisso. O que isso tem a ver, o que isso tem em relação à mesa? É que talvez você tenha se encontrado num lugar onde você acredita que você não merece estar à mesa com outras pessoas. Você não se sente digno, talvez pela forma como você vive, pela forma como você pensa, ou ao contrário, você não acha digno outras pessoas estar à sua mesa, outras pessoas conhecer o seu coração. Mas Jesus escolhe estar à mesa com pessoas como esta, onde ele sabia que negaria, onde ele sabia quem trairia. Ele sabia, como por exemplo Tomé, que ele precisava ver, né, depois de Jesus ressuscitar, aquilo que fizeram com Jesus para ele acreditar. Jesus não escolheu pessoas perfeitas para estar ao seu lado. E o que isso é aplicável para mim e para você? Não busque pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas nessa terra ao longo da história, tirando Jesus. Por isso que Jesus fala, seja cópias dele. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque não existe pessoa perfeita. O problema é muitas vezes não apenas na vida, por exemplo, de um estudante, não apenas na vida de um profissional, de um casal, que talvez a gente espere uma perfeição. A partir do momento que a gente nota, a partir do momento que os nossos olhos se abrem em relação a isso, a gente é frustrado. Porque em muitas coisas a gente busca perfeição. Eu já vi empresas que quebraram e patrões desistiram, sofrimento, isso e aquilo. E eu já vi empresas que quebraram e esses donos, esses empresários escolheram tentar de novo. E é sobre isso. Quando Pedro, ele nega Jesus, ele sofre, ele não está na crucificação segundo a Bíblia, você vai ver que depois ele é usado para que 3.000 pessoas aceitem a Cristo. Então não é sobre apenas momentos, mas é o que você faz a partir desses momentos de erro. É o que o Senhor tem te chamado hoje, talvez para você abrir um hub, talvez para você abrir a sua mesa para que outras pessoas conheçam o seu coração e você leve essas pessoas a Cristo. E sobre a mesa e a questão da perfeição, eu fiz uma pesquisa aqui bem interessante, gostaria só de dizer alguns pontos negativos daquilo que Jesus escolheu nos discípulos. Sabe quando Jesus escolhe os discípulos, os 12? Gostaria de te apresentar uns pontos negativos de cada discípulo, para te fazer entender, para que você possa olhar que Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Pedro tinha problema, segundo as escrituras, com impulsividade. Você vai ver em algumas falas e tantas outras coisas. André, pouco conhecido, a Bíblia não fala muito sobre ele.
Tiago, você via uma ambição. João, você via uma intolerância. Felipe, dificuldade de compreender. Bartolomeu, preconceito inicial. Mateus, passado controverso. Tomé, incredulidade. Tiago menor, sem registros negativos. Tadeu, falta de compreensão. Simão, possível radicalismo político. E Judas, ganância e traição. Então são essas pessoas que Jesus escolhe estar ao lado. São essas pessoas que Jesus escolhe estar na última mesa que ele estaria, que é na última vez que ele estaria antes de morrer. Então, se eu e você começarmos a buscar demais perfeição na nossa mesa, nós não vamos ter mesa. A única coisa que a nossa vida vai ter é nosso trabalho, nossa família, a igreja, no domingo e acabou. O problema é que isso a longo prazo, queridos, não sustenta. Nos últimos anos eu estava vivendo dessa forma. Igreja, serviço, buscar a Deus no secreto, faculdade, acabou. O problema é que muitas vezes, sem perceber, o orgulho começa a tomar conta do nosso coração. A partir do momento que a gente acha que a gente não precisa estar com as pessoas, é nesse momento que o nosso coração já está orgulhoso. Por muito tempo eu pensava, eu não preciso. Eu tenho minha Bíblia, eu tenho Deus, eu estudo bastante, eu não preciso de outras pessoas para aprender. Mas é a partir do coração de Deus que eu falava e aprendi que, Senhor, eu preciso. Se o Senhor colocou pessoas ao meu redor, é para que também muitas pessoas conheçam Jesus. Temos aqui um exemplo de um amigo meu que eu conheci no trabalho, ele veio hoje no culto. Porque não apenas com palavras, mas é com a vida, é com a mesa. É nós conversando, colocando o papo, colocando a palavra de Deus dia a dia. É buscando a Deus e revelando também do que Deus nos deu ao próximo. Então que eu e você, nós possamos buscar mais de Deus a cada dia. E uma forma de trazer pessoas à sua mesa é indo até as pessoas. Como eu falei antes, Jesus, ele não chamava apenas as pessoas, venham à minha mesa, mas Jesus ia. O que isso nos chama? Que vai ser necessário energia. Vai ser necessário negue-se a si mesmo. Em muitos períodos, talvez de hub, eu estava cansado, faculdade, estudar, trabalhar, outra escola, faço 2 escolas diferentes de estudo, uma de teologia, uma que é lá fora, que eu tenho que ler trocentos livros, 1 milhão de coisas. A questão é que nós todos temos desculpas para não ir. Nós podemos arranjar e colocar na nossa mente uma falsa mentira de que eu não preciso, de que eu não posso, eu tenho isso para amanhã. A questão é que a longo prazo não funciona. Como eu disse antes, muitos momentos da minha vida, comecei a entrar num lugar que eu comecei a ficar triste, muito mal, eu não queria nem ir para a igreja mais. Eu ia porque o Senhor colocou a graça dos meus pais, da minha família, porque eu ainda tinha um coração ligado a Deus. Então, mesmo não querendo, eu ia por obediência a Deus. E é nesse lugar de obediência, onde nós entramos naquele texto de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, é que os nossos olhos começam a ser libertos. E levando isso ao contexto da mesa, no nosso segundo ponto, Jesus olhava além do comportamento. Eu me lembro hoje de conversar com a minha mãe e perguntar, mãe, quando eu falo uma frase como essa, Jesus olhava além do comportamento, que histórias da Bíblia vêm a você? E ela me contou algumas histórias, e uma história que vem muito ao meu coração é a história da prostituta. Vai ter um momento da Bíblia, você vai ler lá nos Evangelhos, onde Jesus está com algumas pessoas muito estudiosas e, enfim, pessoas que queriam apedrejar uma prostituta. Colocando a sua vida à prática, talvez hoje você está tentando apedrejar uma pessoa que fala errado, uma pessoa que diz que é cristã, mas não vai para a igreja, talvez uma pessoa que não lê a Bíblia e tantas outras coisas. O que Jesus faz? Ele vem em defesa daquela prostituta. Ele fala, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E o único a ficar é Jesus. Você percebe que Jesus, ele precisa ir. Ele foi para que as pessoas fossem defendidas. Ele foi, naquele caso, ele foi contra todos aqueles que, segundo aquela lei, tinha motivo, que era apedrejar uma prostituta. Ele foi e falou, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
Então, para que você possa trazer pessoas à sua mesa, é necessário, ou você ir a outras mesas, é necessário que haja uma reação. É você correr contra a sua preguiça, é você correr contra as desculpas, é você correr contra o seu tempo, que às vezes a gente acha que a gente não tem, e tantas outras coisas. Aí entra o negue-se a si mesmo. Teve momentos que eu falava, Deus, eu não tenho tempo. Falava, Senhor, eu queria orar de manhã, meu sonho, né? Daniel e tantas outras pessoas, tantos avivalistas, eu leio em livros que eles acordavam muito cedo. Falava assim, Senhor, eu quero acordar, me dá uma graça para acordar de manhã, não consigo. Parece que eu tenho um dom de dormir. Se deixar, eu durmo até as 4 horas da tarde. Eu falei, Senhor, me ajuda. E o Senhor falou, tudo que você tem, você consegue. Se você quer, você pode. Né? Por isso que eu falo, as desculpas. Né? A partir do momento que eu falei assim, olha, Senhor, talvez em certos momentos eu não quero, mas eu vou. Comecei a ir no Hub. E vendo que no Hub há relacionamento, no Hub nós também conhecemos o coração das pessoas ao nosso redor, conhecemos o coração das pessoas nesta igreja. Eu vejo que realmente, não, eu tenho muita coisa para aprender com os outros. Né? Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver lá Balaão. Queridos, Deus pode usar uma mula para falar com você. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Se não fosse aquela mula, Balaão ia morrer. Tinha um anjo lá. Então, sempre esteja atento às pessoas ao seu redor. Sempre esteja atento à mesa. Busque estar em mesas. Não apenas para você ensinar, mas para você aprender. Às vezes eu penso assim, né? O meu orgulho, né? A gente sempre tenta lutar com orgulho, né, gente? Não é fácil. Mas eu penso assim, pô, Deus, essa pessoa, olha para a vida dessa pessoa, Deus. Não precisa aprender com essa pessoa. E sempre vem esse texto, a mula. Senhor, se o Senhor usou uma mula para falar com um balão, o Senhor pode usar qualquer um de nós. É neste lugar de humildade, é neste lugar de dependência em Deus que o nosso coração começa a ser transformado. Tenho buscado no Senhor e tenho percebido que há uma atmosfera diferente sobre essa igreja, queridos. Não é uma atmosfera de performance, não é uma atmosfera de mostrar o quanto podemos, o quanto sabemos, mas é uma atmosfera de dependência, de busca, de ir aos lugares até que todos ouçam essa palavra e conheçam mais do coração de Deus. E a forma como Jesus olhava para as pessoas é muito diferente, talvez, da forma como eu e você temos olhado. Né? Teve uma situação de um cara de certo lugar, em certo tempo, que eu fui trabalhar com esse cara e eu comecei a ouvir ele falar, e ele falou cada coisa, gente, vocês não tem noção. Ele falou cada ladainha, e acho que é assim que fala essa palavra. Ele falou cada coisa, saiu do coração dele. Eu falei assim, Jesus Cristo. Sim, gente, tipo, uma das coisas que essa pessoa falou que ele acredita que... é cada coisa, gente. Não, é porque assim, é muito fora do que eu já ouvi. Tipo, Jesus já está aqui, nós temos que encontrá-lo, que ele não foi chamado para falar de Jesus, que ele não precisa ler a Bíblia, que ele sente que Jesus chamou ele para vencer o diabo. Você entende? Esse tipo de coisa. E uma graça de Deus veio sobre mim, porque quando ele falava isso, me vinha uma compaixão dele. Então, em muitas situações, queridos, vai ser necessário que o nosso coração seja deixado de lado, para que Deus derrame do coração dele. E a partir do momento que nós entramos nesse lugar de dependência, a gente começa a ver diferente a vida. Percebe que a partir das verdades de Jesus e do coração mudado, aqueles discípulos reconhecem quem Jesus era. Talvez em muitos momentos da sua vida você não tenha estado em mesas, você não tenha buscado levar pessoas à sua mesa e o seu coração está com essa falsa visão, essa falsa lente de que nós não precisamos, nós não temos tempo, nós não podemos. E é baseado numa lente como essa, onde o orgulho começa a nascer e crescer, até que nós estejamos em um lugar que é muito mais difícil de sair. E eu tenho buscado entrar nesse lugar. Não é fácil, né? A Bíblia fala em tantas coisas. No mundo tereis aflições. A gente olha para os discípulos, a gente olha para tantas pessoas, como eles morreram, o que eles precisaram fazer para levar o evangelho. A questão é, a partir do momento que eu e você entramos nesse lugar de dependência, nossa vida começa a ser transformada. Eu lembro um dia, olha só a situação simples. Eu ia no banheiro, eu estava indo no banheiro, eu gosto de usar celular, né? Eu gosto de ver, assim, eu separo muito tempo para ler, para buscar, mas eu sou aquele que também gosta de ver vídeo bobo, sabe? Tipo, lavando tapete, coisa assim. Eu lembro que eu estava querendo levar o celular no banheiro,
Aí o Espírito Santo falou assim, leva o seu violão e, né, adora. Como é o relacionamento com o Espírito Santo? Só para explicar, não é o Espírito Santo, ele encarna alguém, ele fala, leva o seu violão. Não, é algo dentro de você. Fala assim, leve o seu violão. Você entende que o Espírito Santo não vai falar, roube. Então você está falando, leve o seu violão, adore a Deus. É o Espírito Santo que está falando com você. E nessa simples situação, eu peguei o meu violão, eu fui para o banheiro. Eu comecei a dedilhar. Não sou que nem o Antônio, né? O Antônio toca bem melhor. Mas eu comecei a dedilhar umas simples notas daquilo que eu sabia e comecei a louvar a Deus com uma simples música. A presença do Senhor no banheiro, a gente começou a me tocar. Comecei a me emocionar. E percebendo que não é sobre performance, não é sobre precisarmos adorar a Deus num palco para conhecer mais dele, mas é nas simples situações. E aplicando isso à sua vida, é na mesa, quando você escolhe negar a si mesmo, a sua preguiça, ou às vezes também o desejo de descansar, porque eu sei que muitos trabalham muito, mas é a partir desse lugar de Senhor, meu coração é totalmente teu, Senhor, eu queria estar aqui descansando, mas eu quero estar com outras pessoas, para que eu possa abençoar, e para que eu possa ser abençoado. Quando a gente olha para textos, você vai ver Jesus indo para várias mesas, você vai ver ali após o Pentecostes que as pessoas se reuniam nas suas casas, e a igreja nasceu em meio a casas. A igreja não nasceu em meio a palcos gigantes com muita tecnologia, foi na simplicidade, queridos. É assim que o evangelho nasceu. E se eu e você começarmos a buscar ir até pessoas, levar a palavra delas, levar a palavra de Deus, levar aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, porque cada um tem uma coisa diferente. Por exemplo, eu posso talvez te ensinar como ligar uma caixa de som, você talvez possa me ensinar como, sei lá, qualquer coisa, como fazer uma emenda em eletricidade, cada um tem algo para ensinar aqui. A questão é que se você não for nessas mesas, você não vai ensinar aquilo que Deus depositou sobre você. Então, não é apenas sobre nós recebermos, mas é sobre nós derramarmos. E eu não falo nem no contexto de derramarmos apenas Deus, mas também derramarmos aquilo que o Senhor colocou sobre mim e sobre você. Cada um aqui tem algo, cada um aqui tem um dom diferente. Talvez alguns para o ensino, alguns para os apóstolos, alguns para o pastor, alguns na questão da elétrica, alguns na questão do som, no louvor, em tantas outras coisas. Se eu e você não buscarmos estar em mesas, se eu e você não buscarmos conhecer outras pessoas, como que nós vamos poder ser derramados por Deus através delas para nós, e poder derramar? Se eu e você não buscarmos locais como estes, como nós vamos conhecer mais de Deus? Tem coisa, queridos, que eu não vou receber com Deus, tem coisa que eu vou receber talvez só com você. Por exemplo, Deus, Ele pode me ensinar sobre eletricidade? Pode, mas Ele não vai, Ele vai talvez usar alguém para me ensinar. Por isso que Ele dá o livre-arbítrio. Por isso que em tantas situações, por exemplo, por que tantas pessoas não são curadas? Tantos justos morrem, tantos ímpios ficam vivos? Por causa do livre-arbítrio. O Senhor deu tudo o que nós precisamos hoje. Talvez eu e você em muitos momentos nós temos buscado coisas lá na frente. Senhor, porque eu quero ser dono de como é que fala? Construção, dono de uma construtora, entendeu? E hoje não é o tempo para você ser um dono de uma construtora, mas é para você ser aquele que constrói empreendimentos. Você entende que tudo tem o seu tempo? Quando nós vamos olhar para a Bíblia, né, ouvindo uma palavra, os meus olhos se abriram em relação a isso. Porque em tantos momentos da nossa vida está difícil se nós estamos fazendo as coisas certas. Porque em tantos momentos da nossa vida nós estamos passando apenas por provações. Porque em tantos momentos da nossa vida a gente não entende as coisas. Tem os tempos de Deus, mas também tem nós. A Bíblia vai falar que enquanto o herdeiro se comporta como um menino, nada se difere de um escravo. O que isso quer dizer? Que enquanto eu e você não temos nos comportado como deveríamos, nós não vamos receber daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Por que temos cadeiras vazias nesta igreja? Talvez porque eu e você não temos levado a palavra. Talvez eu e você temos escolhido amar mais as pessoas ou importar mais com o que as pessoas falam do que aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus gostaria de falar para a vida dessas pessoas. Tantas situações, queridos, em situações simples, em que eu passava por lugares e via uma pessoa e queria falar de Jesus para ela, mas a vergonha me aprisionava. Em tantas situações no meu trabalho em que eu queria falar de Deus, mas eu não falava por vergonha, ou na minha escola,
que me aprisionou, que me levou a um lugar onde talvez o Senhor queria me usar, mas não usou, porque eu escolhi fazer o que eu queria. Eu me lembro de uma situação onde eu queria fazer algo que eu tinha sentido, de algum tipo de oração, uma coisa bem diferente, e eu estava pensando, oh, Deus, eu acho que, aquelas desculpas, né? Eu acho que não vem de ti, Senhor, ai, mas eu acho que não vai vir isso e aquilo e tal. E Jesus falou, olha, se você não fizer, eu vou dar isso para outro, e outro vai fazer. O que isso significa? Deus não precisa de nós. Tudo que Ele tem feito é porque Ele nos ama. Entregou o Seu Filho porque Ele nos ama. Então que eu e você, queridos, com amor, com zelo pelo Senhor, possamos levar esse amor, esse zelo, aonde nós formos. Até que todos ouçam a verdade de Deus. E não é a verdade que é sobre nós, mas que é sobre Deus. E aquilo que Ele nos deu e o que Ele faz através de nós. Né? E a forma como eu e você olhamos para a vida das pessoas reflete como o nosso coração é. Eu me lembro em situações simples, em que pessoas tinham atitudes simples, mas meu coração, as lentes dos meus olhos levavam a criticar aquela pessoa, a falar mal daquela pessoa, porque era assim como eu vivia. Era assim como o meu coração quer. A gente tenta achar qualquer coisa que aquela pessoa errou, para a gente apontar o dedo. O que Jesus faz quando aquelas pessoas apontam o dedo para aquela prostituta para matá-la? Ele não aponta o dedo. A lei falava para fazer isso. Jesus vai contra a lei e fala, ei, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus vai contra a maré. E o Senhor hoje está te chamando, ei, vai contra a maré. Vai contra as suas vontades, às vezes, de descansar em casa. Vai contra, às vezes, os seus desejos. Vai contra a sua vergonha. Vai contra a sua, às vezes, não vontade de buscar ao Senhor. É sobre isso. Ei, gastar a sua vida para coroar o nome de Deus. Tem uma música que a gente já cantou algumas vezes aqui no Brasil. Essa música ecoou por muito tempo. É Ele. Por Ele que nós gastamos a nossa vida, perdendo tudo com amor e com alegria. O que eu gostaria de fazer é você refletir, você tem perdido tudo isso, você tem investido o seu tempo com amor e com alegria. Se tem muitas cadeiras vazias, talvez isso não cabe nem a Deus, isso cabe a mim e a você, que nós não estamos levando essa palavra. Nós não estamos indo a mesas como Jesus fazia. É necessário negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É necessário uma atitude. Senhor, eu não quero, mas eu vou fazer porque eu te amo. E eu vejo isso, você vai ver ali na Bíblia, uma situação onde ele vai fazer uma referência a dois filhos. Um filho, o pai pede uma coisa, um filho ele fala, pai, já vou fazer. Ele demora, mas depois ele faz. E tem aquele filho que o pai fala, filho, faça isso. Ele fala, tô indo. E ele não vai e não faz. Você percebe que aquele filho que fala, vou fazer, ele demora um pouquinho, mas ele vai. E aquele filho que fala que vai e não vai, é bem diferente. Eu sempre fui desses filhos. Minha mãe falava, calma, vai lavar louça. Já vou. Aí demorava um pouquinho, mas ia. É a mesma coisa na minha e na sua vida, queridos. É melhor você, apesar das suas falhas, das nossas falhas, nós irmos e obedecermos a Deus, do que nós acharmos que nós podemos demorar um pouquinho e não vamos, no fim de tudo. Uma coisa que meu pai sempre fazia, que eu percebia, é que muitas vezes tinha coisas que ele tinha que fazer, que se ele deixasse para depois ele esquecia. Ele não fazia, então o que ele fazia? Quando ele precisava, ele já fazia na hora. Senhor hoje está te chamando, ei, vai naquela mesa, vá, não demore, não arranje desculpa, só vá, obedeça, ide. Assim pregar o evangelho a toda criatura, vá, leve a palavra de Deus. E o último ponto a mesa é uma ponte. O relacionamento abre portas que argumentos nunca conseguem abrir. O evangelho viaja na velocidade da confiança. Então o Senhor está te dando pessoas hoje. Se você acredita que não, tenha certeza que sim. O Senhor está te dando pessoas hoje. Num hub, olha só. Nem sabia dessa história. O seu Fernando estava falando que ele trabalha como Uber e várias pessoas vão no carro dele, ele leva muitas pessoas. E ele falava que era naquele lugar de trabalho onde ele falava do Evangelho de Deus. Às vezes, acho que ele até comentou que as pessoas perguntavam para ele sobre isso. O que é? Aquilo ali é a mesa dele também. Ali onde as pessoas sentam, literalmente, conversam. É nesse local que o seu Fernando espalha um pouco do coração dele, do amor de Jesus. Você percebe que quando ele fala disso, ele precisa de tempo para falar, ele precisa derramar daquilo que o Senhor deu para ele, para que as pessoas pudessem conhecer mais de Jesus.
Então, os locais que nós estamos indo, a mesa, falando de hub, é uma ponte que o Senhor deu para mim e para você. A questão é, será que nós temos ido? Na última semana tivemos hub na casa do pastor e da pastora. Eu não pude estar por causa da faculdade, mas, se eu não me engano, foram mais de 23 pessoas. Nos últimos hubs, os que antes, se eu não me engano, estava vindo 8, 10 pessoas. Quantas pessoas nós temos nesta igreja? Quantas vezes nós podemos arranjar desculpas de que nós não temos tempo, de que nós não precisamos, nós não podemos, que eu trabalho demais. Ei, todo mundo aqui trabalha demais. Sabe o problema é que muitas vezes a gente olha só pra gente. A gente olha pro nosso espelho. A gente fala, eu não preciso, eu não quero, eu não posso. A partir do momento, queridos, que nós entramos num lugar de humildade, como eu precisei entrar, nós começamos a olhar com outros olhos. A partir do pão da mesa, aqueles discípulos mudaram a sua visão, porque Jesus abriu os olhos deles. Será que Jesus já abriu os teus olhos na forma como você vive, na forma como você fala dele para as pessoas? Se ele não abriu, queridos, que eu e você possamos buscar mais de Deus, até que todos ouçam a verdade de Deus, até que nós façamos discípulos de todas as nações, batizando, ensinando e falando da verdade de Deus. E tantas outras coisas que eu poderia falar com você, mas é sobre isso, é sobre o amor. Eu lembro quando eu estava falando com a pastora uns dias atrás, acho que eu comentei isso hoje, que a gente aqui em cima poderia ensinar muitas coisas, poderia mostrar para você muitas coisas, muitas verdades, muita teoria, muita prática, mas nós estamos passando por um tempo, principalmente, onde nós não queremos apenas ensinar, mas nós queremos derramar do coração de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver tantos exemplos, mas eu gostaria de citar Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos, ele buscava matar essas pessoas. Não era simplesmente falar mal, como nós vemos muito nos dias de hoje. Ele buscava matar, prender, perseguir, ir contra. E Paulo, indo a Damasco, conhece do Senhor. Os olhos dele se fecham literalmente, ele fica cego. 3 dias depois ele volta a enxergar. E esse mesmo Paulo que perseguia, que matava, que prendia, se tornou um Paulo que era um cara que escolheu viver para Cristo, que escolheu ser perseguido, ser traído talvez pelos amigos que antes gostavam muito dele, agora queriam matar ele, e tantas outras coisas que Paulo faz por causa do Evangelho de Cristo. A questão é, talvez eu e você, em muitos momentos da nossa vida, nós não temos sido usados, porque nós estamos escolhendo viver como antes. Nós estamos escolhendo viver sobre as nossas próprias vontades. Sabe, muitas coisas na minha vida, minha própria vontade, querido, é não ir no hub, minha própria vontade em alguns momentos é não falar do amor de Jesus para outras pessoas, é não dar oi, não dar bom dia no meu trabalho. Eu tenho um colega de trabalho que é o meu amigo Nicolas aqui, todo dia ele chega com um sorriso, ele como um cara sanguíneo, né? Ele chega com aquele bom dia, né? Ele faz umas piadas sem graça, 7 horas da manhã. Eu falo assim, Senhor, olha só o coração dele, a felicidade, aquilo que você depositou sobre ele. Se o Senhor colocou ele do meu lado, é porque eu também preciso aprender com ele. Ele que trabalha comigo já sabe, já percebe que eu não sou das melhores pessoas de manhã. Fico com a cara fechada, estou ainda acordando. Mas eu começo a perceber que, a partir do momento que nós entramos neste lugar de humildade, queridos, de dependência no Senhor, nós começamos a ser transformados por Deus. E nós vamos levar essa palavra até que todos ouçam. Amém? E a última dinâmica, a última coisa que eu gostaria de te dizer é uma dinâmica bem rápida. Eu gostaria de convidar 3 pessoas, né? Normalmente o pastor chama aqui, mas eu falei, olha, eu vou puxar saco dos meus, né? Se eu sou jovem, eu vou chamar jovens. Então eu gostaria de chamar 3 jovens. Luiz, por favor, se puder vir aqui. O Nicolas também, meu amigo, se puder vir aqui. Heitor, se você puder vir aqui, ó, também, ó, 3 jovens. Pode vir, Luiz. Fazer uma leve dinâmica só para você ver um pouquinho, você entender um pouquinho de como funciona. De uma forma prática, é assim que funciona o Evangelho, o IR, o Hub.
Pensa que isso aqui é Jesus. Jesus, ele vai falar, você vai ver lá em João 4, quando ele está com a samaritana, ele vai dizer que eu sou aquilo que sei de... Né, a samaritana vai falar, ela está lá buscando água, enfim. Aí Jesus fala, eu sou a água viva, aquela que nunca acaba. E Jesus vai até ela. A Bíblia vai falar lá em João 4 que é necessário que eu passe por lá. Você percebe que Jesus passou ali por aquele local só por causa de uma pessoa? Às vezes o Senhor está te chamando para ir a locais por causa de uma pessoa. E isso aqui é como se fosse o Senhor. Essa palavra, essa água viva que o Senhor colocou sobre a sua vida. Você percebe que eu estou aqui ministrando a vocês. Eu quero entregar uma água para o Heitor, mas eu não consigo. Eu estou aqui, eu estou com a verdade, mas eu não consigo chegar até ele. Talvez eu não conheço ele, eu não estou ao redor dele. Ele hoje é inacessível para mim. O que eu faço? Eu vou falando de Jesus até que alguém seja usado por Deus e fale e essa palavra chegue nele. Por exemplo, vou dar água para vocês. Passa para o Nicolas lá com cuidado. Essa é como se fosse a palavra. Eu passei para as pessoas ao meu redor, para o ciclo que o Senhor colocou. Esse meu amigo passou para o outro amigo dele. E esse outro amigo chegou no outro. Essa é a verdade de Deus, queridos. O Senhor colocou uma verdade sobre você que você vai passar para um. E esse um vai passar para outro que você nem conhecia. E esse outro vai passar para outro, para outro, para outro. Isso serão por gerações. Muitas pessoas falaram sim, confiaram. E gerações de gerações de gerações foram afetadas por causa de uma pessoa. Deus chama Abraão, você vai ver lá em Gênesis 12. Deus vai falar, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Aí em nenhum momento a Bíblia fala que Abraão duvidou, perguntou o porquê. Ele confiou. Você vai ver lá em Hebreus 11, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 6 ou 8, que vai reafirmar ali sobre Abraão. Que Abraão creu, ele confiou. E tantas outras coisas. Você vai pegar Abraão com Sara. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Quando Deus fala que ela teria filhos, ela riu, desacreditada, e depois ela tem Isaac. E esse mesmo Isaac Deus pede para sacrificar. O que Abraão fez? Abraão obedeceu. Você entende que ele não questionou a Deus, ele apenas obedeceu. Depois, no momento antes de sacrificar, um anjo segura a mão de Abraão e fala, não precisa mais, para, já te testei, tá bom. Abraão confiou. O que aconteceu? Aquele filho da promessa nasceu muitas pessoas depois. A partir, queridos, da sua obediência ao Senhor, a partir do seu sim, talvez você só vai atingir uma pessoa, mas aquela pessoa vai começar a atingir muito mais pessoas. Amém? Obrigado, gente. Amém? Gostaria de você ficar de pé, por favor, se puder desligar as luzes. Eu espero que o seu coração possa discernir essas verdades ditas nessa noite, não apenas você, mas também a todos nós. Sabemos o quanto precisamos de Deus, né? Muitos momentos nós colocamos, tantas vezes eu fiz, onde eu precisava muito de Deus, mas eu não entendi o quanto também precisava das pessoas. Se o Senhor colocou pessoas ao seu redor, é para que você conheça elas e façam com que elas conheçam a Cristo. E nada no reino de Deus é forçado. Você percebe? Jesus nunca precisou forçar nada. Jesus usa o próprio diabo para cumprir aquilo que ele foi feito para fazer naquele momento. Percebe que o diabo, ele queria matar Jesus, e com aquela morte que ele trabalhou para que acontecesse, foi o que glorificou ainda mais a Cristo. Muitas vezes, em muitas situações da sua vida, o mal, o diabo, o inimigo vai tentar usar para te derrubar. Mas a Bíblia vai falar que naquilo que eu antes era fraco, é o que me tornou forte. O que antes tornou Jesus, de certo modo, fraco no sentido da morte, foi o que tornou ele forte no sentido da glorificação. O Evangelho começou a se espalhar a partir de uma morte, a partir de um sim, que foi o de Jesus. Talvez hoje, a partir da sua morte, da pessoa anterior, daquilo de como você vivia antes de hoje, vai começar a levar isso às pessoas. Vai começar a espalhar isso a todas aquelas pessoas que o Senhor colocou através de você. E num contexto de hoje, queridos, na mesa, que eu e você possamos, nesta semana, buscar ir a outras mesas para falar de Deus. Essa semana tem, né, o Café das Mulheres, tem o dos homens também na terça.
que nós possamos convidar pessoas, que o seu falar reflita Jesus, que a forma como você pensa reflita Jesus, que a forma como você age reflita Jesus. Tenha certeza que tudo que você faz ao redor das pessoas, as pessoas veem, e você como um cristão, elas veem e tomam aquilo como exemplo. Se em algum momento você falou um palavrão, elas vão usar dessa situação para lá na frente falar, ó, cristão fala palavrão. Então que você possa ser essa luz, como Jesus foi e é até hoje. Que nós possamos levar essa palavra, queridos, de amor, de humildade, de simplicidade. O reino não é sobre dificuldade, mas é sobre simplicidade. Que nós possamos levar esse amor onde nós formos. Amém?